Boa noite a todos. Meu nome é Dori Edson, estou aqui fazendo essa live a respeito do imposto de renda, um tema que é tão relevante para nós, né, nessa época, sobretudo nesses meses de abril e maio. Falando mais uma vez, meu nome é Dori Edson, sou contador há mais de 30 anos. Na verdade, contador mesmo, eu já tenho 25 anos, né, melhor, 20 anos. E atuo na área contábil há mais de 30. A ideia da live de hoje é da gente tratar de alguns assuntos que são relevantes dentro desse tema, né? Por exemplo, carnê-leão, heranças e doações, que é uma coisa também muito comum, imposto de renda sobre ganho de capital, imposto de renda isenção por moléstia grave. Então, são temas que pegam um número grande de pessoas aí atualmente, né? Então, vamos começar. Antes de adentrar aos temas aqui que eu estou repassando, vou falar um pouco a respeito da declaração pré-preenchida, que é aquela declaração que a Receita disponibiliza para os contribuintes a partir do acesso via Gov, né? Via gov.br. Então, a pessoa, para pegar a declaração pré-preenchida, primeiramente ela tem que ter o cadastro no Gov, tem que ter a senha Gov para entrar, e tem que ser no nível prata ou ouro, né? A senha Gov no nível prata ou ouro. Ele vai pegar a declaração pré-preenchida. Está acontecendo um problema com muita gente, isso já foi até divulgado em algumas mídias, que é o seguinte: a pessoa puxa a declaração pré-preenchida e quando vai ver o valor dos rendimentos que foram declarados pelas empresas ou pelo INSS, de modo geral, está dando divergência no valor dos rendimentos que as empresas informaram para a Receita Federal e o comprovante que a pessoa tem para declarar, ou seja, o informe de rendimentos está diferente da informação que a Receita Federal, no banco de dados dela, né, vamos dizer assim. Então, isso aí, nós estamos aguardando resolução, mas geralmente, com quem aconteceu essa situação, deve seguir o documento que ele tem em mãos, né? Mas a gente está esperando para ver se a Receita ajusta essa informação lá, porque desde o ano passado a Receita mudou a forma das empresas informarem os rendimentos dos empregados ou dos aposentados, no caso do INSS, que antes era anualmente através da DIF, e agora passou a ser, desde janeiro do ano passado, passou a ser através do E-Social. Então, o E-Social, essas informações são prestadas mês a mês. E parece que quando está consolidando essas informações lá no valor anual, então essas informações não estão batendo. Então, nesse caso, a gente sugere que aguarde, tente de ver com a empresa se vai retificar essas informações para depois transmitir as declarações, né, ou a declaração de imposto de renda. Então, vamos lá, o nosso primeiro tema agora, propriamente dito, que é o carnê-leão. Quais pessoas estão sujeitas ao carnê-leão? De modo geral, pessoas físicas que recebem rendimentos de outras pessoas físicas, né? Então, vamos lá. O que nós podemos citar como exemplo? A pessoa que tem um imóvel alugado, o proprietário é pessoa física e o locatário, quem alugou o imóvel, também é pessoa física. Nesse caso, como não tem a intermediação de uma pessoa jurídica, porque, por exemplo, quando você recebe seu salário, a empresa ela é obrigada por lei a descontar o imposto de renda sobre o salário que ela paga para você. Mas quando a relação é entre duas pessoas físicas, não tem como atribuir a alguém a responsabilidade de fazer a retenção. Porque, no caso, a empresa, por ser uma entidade mais organizada, a Receita Federal, toda vez que tem uma relação de pessoa jurídica com pessoa física, a Receita Federal atribui a responsabilidade pela retenção à pessoa jurídica. Nesse caso, quando tem duas pessoas físicas, quem recebe o rendimento, ou seja, o locador do imóvel, ele tem que apurar o imposto naquele mês, né, do recebimento dos rendimentos. Então, vamos colocar aí que a pessoa tem uma loja alugada no valor de R$10 mil. Ao receber esses R$10 mil, ele tem que apurar o imposto e recolher aos cofres da Receita Federal. Como é que ela recolhe isso? Através de uma guia chamada DARF, e que nesse caso vai com um código específico de imposto de renda carnê-leão. Então, mesmo que o imóvel esteja alugado por uma imobiliária, quem recebe o aluguel não recebe da imobiliária, ou seja, não é a imobiliária que paga o aluguel para ele. Quem paga é o locador. Então, se o locador for pessoa física,
mesmo que essa relação esteja intermediada por uma imobiliária, a pessoa física que recebe os rendimentos, ela é obrigada a apurar o imposto de renda carnê-leão, emitir a guia e pagar para a Receita Federal. Isso, se ela tiver rendimento de aluguel o ano inteiro, ou seja, em cada um dos meses, e for nesse patamar que eu estou falando, for de R$10.000, porque a partir de 2026, com a atualização do valor de isenção, né, o limite de isenção aumentou para R$5.000, então quem recebe valor de aluguel mensal superior a R$5.000 está sujeito a pagar imposto de renda na modalidade carnê-leão. Esse nome carnê-leão é um tanto quanto assim, a pessoa acha que vai ter um carnê mesmo, mas não tem. Na verdade, o nome é chamado de carnê-leão, mas você emite uma guia mensalmente e você recolhe para o governo esse valor todo mês, né? Desde que o rendimento seja superior a R$5.000. Então, quais são as outras situações em que pode acontecer da pessoa ter que pagar imposto de renda no carnê-leão? Profissionais liberais, né? Eu falo de médicos, dentistas, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas. Desde que seja profissional liberal autônomo, ele está sujeito também a recolher imposto de renda na modalidade carnê-leão. Então, o que ocorre? O profissional liberal, primeiro a gente tem que saber o que é considerado profissional autônomo, né? Profissional autônomo é aquele que exerce a atividade dele mediante auxílio de no máximo mais 2 ajudantes, 2 auxiliares. O que eu quero dizer com isso? Se o profissional liberal ele colocar um outro profissional com ele, descaracteriza a sociedade, então aí já não é um profissional autônomo mais. Por exemplo, 2 dentistas que dividem um consultório, se eles trabalharem junto nesse consultório, aí caracteriza a sociedade. Se ele trabalha sozinho, com uma secretária e com uma outra ajudante, porque fala que o profissional autônomo é aquele que exerce a atividade dele com no máximo 2 auxiliares. Então ele pode ter um auxiliar, pode ter 2, que não descaracteriza a questão de autônomo. Então ele também está sujeito a recolher o imposto de renda na modalidade carnê-leão. Esse profissional, o que ele pode deduzir para fins de pagar menos imposto, né? Tem um negócio chamado livro caixa, que ele pode preencher mês a mês, e as despesas daquele mês, as despesas que estão inerentes à atividade dele, ou seja, as despesas que são necessárias para que ele trabalhe, exerça a profissão dele, essas despesas são dedutíveis para fins de imposto de renda. Então isso reduz a base de cálculo do imposto de renda. Cada profissional sabe o que é necessário, o que ele paga todo mês, que é para que ele exerça a profissão dele. Então, é difícil elencar, mas eu posso falar algumas coisas. Por exemplo, se ele aluga uma sala, o valor que ele paga de aluguel, ele pode deduzir do carnê-leão, né? Vamos pegar aí um dentista, por exemplo, que ele receba lá ao final do mês, ele tenha recebido R$20.000 de rendimentos do trabalho dele, né, das atividades dele. Esses R$20.000, ele pode abater as despesas que ele teve para obter esses 20 mil. Vamos lá. Ele teve que pagar aluguel naquele mês, ele teve que pagar condomínio, ele teve que pagar uma empregada, de repente uma secretária, né? Então, todos esses gastos ele pode abater na modalidade do carnê-leão mediante o preenchimento do livro caixa. Então, o livro caixa é um instrumento usado para dedução de despesas para reduzir o valor do imposto de renda na modalidade carnê-leão. Uma outra coisa que eu tenho que falar também, desde o ano passado, a Receita Federal adotou para os profissionais de saúde, quais são os profissionais de saúde? Médico, dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, estão obrigados, desde o ano passado, de janeiro do ano passado, a preencher os recibos mediante o aplicativo chamado Receita Saúde. Então, ele pode até emitir um recibo normal, um recibo no Word, ou até mesmo no manuscrito, não tem problema. Mas desde que esse valor desse recibo seja lançado dentro do Receita Saúde. Então, esses Receita Saúde são só para esses profissionais, né? Estão também sujeitos ao carnê-leão, mas tem mais essa obrigação. Eles preenchem, ao emitir o recibo, ele tem que ser preenchido dentro do aplicativo Receita Saúde, e do Receita Saúde, isso é transmitido para o carnê-leão.
falando de Carnê-Leão, o Carnê-Leão tem um aplicativo que a gente chama de sistema auxiliar. Como é que é formatada essa questão de sistemas da Receita Federal? Nós temos o PGD, né, que é o Programa Gerador do Imposto de Renda, e circulando ao redor como programas auxiliares, nós temos o Carnê-Leão, que não se confunde com Receita Saúde. Receita Saúde é só para emissão de recibo. Quando a pessoa se cadastra no Receita Saúde e também no Carnê-Leão, o acesso é feito através do ECAC, mediante senha Gov, né? A pessoa utiliza a senha do Gov. Hoje em dia tudo está usando a senha Gov, né? Então o governo está adotando isso para tudo quanto há. Então, nesse caso, a pessoa acessa o ECAC. Lá dentro do ECAC, na parte de imposto de renda, ele vai encontrar o Carnê-Leão Web. Então, os profissionais da saúde, além de dar os recibos na Receita Saúde, ele tem que importar esses dados da Receita Saúde para dentro do Carnê-Leão. Ou seja, ele não vai preencher duas vezes, ele vai preencher uma vez no Receita Saúde vai integrar com o Carnê-Leão, e aí o Carnê-Leão Web, ele gera a parte de tributos, o livro caixa, está tudo lá dentro. Então, só os profissionais da área de saúde estão sujeitos a preencher o Receita Saúde. A quem mais se aplica o Carnê-Leão? O Carnê-Leão pode ser aplicado também a caminhoneiros, transportadores autônomos, né? Profissionais de saúde, eu já falei. Uma coisa que é interessante falar também a respeito do aluguel que eu falei lá no início, a pessoa que recebe rendimento de aluguel, ela tem algumas despesas, alguns valores que ela pode deduzir para fim de cálculo do imposto de renda. Quais seriam esses valores? No caso, o valor do imposto que ele paga, por exemplo, se ele paga IPTU, o IPTU foi ele que arcou, desde que ele não cobre do inquilino dele, então esse IPTU ele pode abater no valor do aluguel mensal. A taxa que ele paga para a imobiliária geralmente cobra uma taxa em torno de 10%, né? Geralmente é 10%, taxa de administração do imóvel alugado. Então essa taxa ele pode deduzir do rendimento do aluguel também para fins de cálculo do imposto de renda Carnê-Leão. E o Carnê-Leão ele é calculado mensalmente com base na tabela progressiva mensal, né? Nós temos uma tabela que ela é mensal, que é usada para descontar imposto de renda dos salários das pessoas, das aposentadorias e também para cálculo do Carnê-Leão, a mesma tabela. E existe também a tabela do imposto anual, que é usada na declaração anual de imposto de renda. Ou melhor, o nome correto é declaração anual de ajuste, porque você vai ajustar o que aconteceu no ano anterior. Por exemplo, nesse ano de 2026, nós estamos ajustando o que aconteceu em 2025. Então, é dessa forma, é assim que funciona, usando meu jargão mais uma vez. Então, a princípio, o que eu teria para falar hoje a respeito de Carnê-Leão seria isso. Temos muitas outras coisas. Uma outra coisa que é importante falar é do imposto de renda o ano inteiro, o ano todo. Porque tem gente que acha que imposto de renda é só na época que vai fazer a declaração. Não é dessa forma que a banda toca, não. Na verdade, o imposto de renda, para quem tem o Carnê-Leão, ele tem que fazer todo mês. Porque o que gera o imposto a pagar é o rendimento que ele recebe todo mês. Então, se ele deixar de fazer mês a mês e for fazer na declaração, primeiro, está errado, porque ele não antecipou, porque o Carnê-Leão, assim como o imposto de renda que é descontado dos salários, ele é uma antecipação do imposto, ou seja, a pessoa antecipa durante o ano para ajustar no ano seguinte. Então, ele não pode deixar acumular esse tanto de rendimento de aluguel, lançar tudo na declaração sem ter pago um centavo de imposto durante o ano, tá? Então, a pessoa tem que ficar atenta a isso aí, porque ele pode ter o contato com o imposto de renda o ano inteiro, mesmo que ele não queira. Alegar desconhecimento também não vai justificar, né? Tem aquele ditado que diz que o direito não socorre os que dormem. Então, dormiu, se deixar para o outro ano, vai ter que pagar multa e juros referente ao recolhimento de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e assim sucessivamente. Então, imposto de renda, dependendo da situação, a pessoa vai lidar com ele o ano inteiro, tá certo? E não cabe alegar que desconhecia a regra, a lei. Eu falo sempre assim, você tem que pedir um informe de rendimentos. É um informe de rendimentos parecido com o que as pessoas recebem das empresas, né? Informe anual de rendimentos. A imobiliária vai informar todos os valores que você recebeu durante aquele ano e também a comissão que foi paga para a imobiliária. Então, é um informe de rendimentos. Beleza.
Então, vou mudar de tema agora, né? Agora eu vou falar sobre heranças e doações. É um tema também muito importante. Muitas pessoas têm essa situação, né, de receber uma herança ou receber uma doação. Só fazendo uma diferenciação aqui do como funciona a herança e como funciona a doação. A herança, ela vem numa situação de falecimento, né, de alguém que deixou bens, falece, deixa bens, então esses bens vão ser transmitidos aos herdeiros através da herança, né, pelo falecimento da pessoa. Já a doação ocorre com a pessoa em vida, ou seja, a pessoa, por uma vontade dela, ela quer doar um bem, um imóvel, um carro, ou mesmo valores, né, dinheiro, ela quer doar em vida. Então, essa é uma primeira diferença que tem. A herança geralmente ocorre após o falecimento, né, se transmite após o falecimento. A doação se transmite por uma vontade da pessoa, uma liberalidade dela, ela quer doar, porque ela vai doar porque quer, né, não tem outra coisa. Então, ela faz a doação. Qual que é a semelhança que existe entre essas duas operações, de herança e doação? Ambas são o que a gente chama de transações não onerosas. O que é isso? A pessoa que recebe aquela doação, aquela herança, não vai pagar por aquilo. Vai receber por um direito, né? Ou por uma vontade da pessoa que doou. Então, isso a gente chama de transações não onerosas. A herança se transmite por um documento chamado inventário, ou seja, quando a pessoa falece e deixou bens, obrigatoriamente tem que abrir um processo de inventário, para que os herdeiros recebam de forma legal o que lhe cabe por direito, né? Ao passo que a doação ela é feita através de um documento chamado escritura pública de doação, ou mesmo escritura particular. Escritura pública é aquela que é lavrada diretamente no cartório, escritura particular de doação é aquela que é feita entre as partes, né? Quem está doando e quem está recebendo a doação. Então, nesse caso aqui, o que as pessoas têm que ficar atento, que o tratamento fiscal que é dado à herança é um, e o tratamento fiscal que é dado à doação é outro. Porque, no caso da herança, quando a pessoa falece, quando faz o inventário, geralmente é feito por um advogado, sendo que esse inventário pode ser homologado tanto no cartório quanto na justiça, né? No cartório tem menos tempo que passou a ser possível homologar um inventário no cartório, mas dependendo da situação, só pode ser feito judicialmente, né? Se tiver menor envolvido, ou umas outras questões particulares que impedem que se faça no cartório. Então, a herança ela é transmitida através do inventário, e a doação é feita através da escritura pública. Eu estava falando da diferença da questão fiscal, né? Vamos lá. Então, quando o advogado ele faz o inventário, ele encerra o inventário, geralmente ele coloca ali quem são os herdeiros, quais os bens que estão sendo partilhados e qual a parte que cabe a cada herdeiro, né? Então, isso ele faz lá no documento de inventário. Só que o advogado ele atribui valor a cada um desses bens, né? E depois ele totaliza. Tem o total lá do monte a partilhar. Então, aí que começa o problema. Ou melhor, aí não, né? Após esse capítulo, quando os herdeiros recebem o inventário e a cota parte de cada um, aí surge uma questão fiscal. Porque quando a pessoa falece e deixa bens a inventariar, ele está sujeito a um negócio chamado declaração de espólio. Que, fatalmente, se ele deixou algum bem, a declaração final de espólio ele tem que fazer, mesmo que ele nunca tenha declarado imposto de renda. Ele vai ter que Peraí, estou vendo a pergunta aí. Mas então, quando ele recebe a herança através do inventário, ele tem dois caminhos. Ele pode adotar o valor que era para esses bens que ele está recebendo de herança, ele pode adotar o valor que o falecido, que nesse caso passa a se chamar de cujos, declarava o bem, ou seja, pelo custo de aquisição, ou pelo valor de mercado, independente do valor que esteja no documento do inventário. Veja bem, a legislação garante essa faculdade aos herdeiros. O que a Receita está falando? Vocês podem usar o valor que foi declarado pelo falecido ou valor de mercado. Hora nenhuma ele fala valor do que está no documento do inventário. Ou seja,
Independente do valor que o advogado colocou ali no inventário, quem vai receber essa herança, ele pode escolher um desses dois caminhos. Ele pode entrar com esses bens na declaração dele pelo valor declarado pelo falecido, na última declaração dele, ou pelo valor de mercado. Qual é a consequência dessa escolha? Uma dessas duas formas. Se ele escolher o valor que foi declarado pelo falecido, na última declaração dele, ele não vai ter ganho de capital pela transferência dos bens do inventário. Então, ele vai receber a quarta parte dele da herança e não vai ter que pagar imposto, porque o valor que foi transferido do falecido para os herdeiros é o mesmo. Então, não há que se falar em ganho de capital nesse caso. Ao passo que, se ele transfere pelo valor de mercado, que com certeza vai ser um valor muito maior do que o falecido declarava, porque pensa bem, se ele adquiriu um imóvel em 2010, a Receita não permite atualizar o valor dessa data para cá. Em 2010, esse imóvel já valorizou muito. Então, o que a Receita está falando com os herdeiros? Vocês podem pagar imposto agora, se vocês adotarem valor de mercado. Vou dar um exemplo aqui. Se a pessoa falecida tinha um bem declarado por 100 mil reais, vamos colocar um valor maior para ficar melhor. Tinha um bem declarado por R$1 milhão, um imóvel, vamos colocar em uma fazenda, fazendinha, né? Nesse caso não dá nem para ser uma fazendão, não dá nem para ser um fazendão. Uma fazendinha no valor de R$1 milhão, e ele comprou essa fazenda em 2010. Ele faleceu agora, vamos colocar que ele faleceu ano passado. Aí os herdeiros agora estão recebendo essa herança. Vamos colocar aí, tem 10 herdeiros, cada um está recebendo 100 mil de herança. Se transferir para a declaração deles, o documento final que distribui os bens para os herdeiros, para fins de imposto de renda, chama-se declaração final de espólio. Se na declaração final de espólio os herdeiros optarem por adotar o valor que o falecido adotava, ou seja, passar por R$1 milhão, na declaração final de espólio, isso aí não vai ter ganho de capital, não tem imposto de renda para pagar. Mas em compensação, vamos colocar que essa fazenda hoje valha 2 milhões, ela dobrou de valor. Aí eles vão receber essa fazenda em 10 partes cada um, dividido por 10 herdeiros, 100 mil cada um. Se eles forem vender por um valor superior a esse 1 milhão, e hoje ela já vale 2, você passa daqui 2 anos, eles vão vender por 3, o ganho de capital vai ser 3 milhões, o valor da venda, pelo valor de 1 milhão. Ou seja, ele não pagou imposto aqui na hora que foi feito o inventário, na hora que transferiu, mas na venda a cacetada vai ser muito maior. Então a Receita, ela é boazinha, mas ordinária também nesse aspecto. Recapitulando aqui a questão do inventário, da herança. A herança, independente do valor que foi consignado no inventário, os herdeiros podem adotar como forma de transferir o bem da declaração do falecido para deles. Pode utilizar o valor declarado pelo falecido ou o valor de mercado, independente do que está no inventário, na peça de inventário, tá bom? Então essa é uma faculdade que a legislação garante. Por quê? Você vai escolher, quer pagar imposto agora ou quer pagar muito mais lá na frente. Você pode falar, não vou pagar imposto agora não, vamos passar a herança pelo valor que a pessoa que faleceu declarava. Tudo bem, você não vai pagar imposto agora, na hora de transferir o inventário na declaração final de espólio. Mas lá na frente a cacetada vem muito maior. Então, é questão de analisar o que vale mais a pena, né? O momento também dos herdeiros e tudo, ver se está disposto a pagar imposto naquele momento ou mais lá na frente. Agora vamos para a questão da doação. A doação já é uma coisa, já funciona diferente. A doação prevalece o valor que foi consignado no documento de doação, ou seja, no instrumento público ou particular de doação. Então, quando uma pessoa faz uma doação, ela tem que tomar cuidado, porque, vamos colocar, ela não morreu, ela está com o bem dela declarado. Vamos colocar aí aquela mesma fazenda de 1 milhão. Aí ele comprou a fazenda em 2010 por 1 milhão e está doando agora, doou no ano passado, 2025, colocou lá no documento de doação que o valor da doação foi o valor de mercado dela. Vamos colocar, eu falei que hoje já estaria valendo 2 milhões. Então, se ele colocar no documento de doação o valor de 2 milhões, prevalece o valor que ele colocou no documento de doação. Aí vai ter que pagar imposto de renda sobre ganho de capital sobre 1 milhão. 1 milhão a 15% dá 150 mil de imposto de renda sobre ganho de capital. Cacetada, né?
Então, isso que eu falo das maldades, eu falo isso aqui até para advogados, que muitos não sabem disso, né? Aí orienta o cliente a fazer uma doação, orienta a passar valor de mercado. Aí, nesse momento, o prazo para ele pagar o imposto de renda é até o último dia útil do mês seguinte, ao mês da doação. Então, a doação também tem um imposto chamado ITCD, né? Então, ele vai ter que pagar o imposto estadual, que é o ITCD, esse aí o Estado não abre mão, e o Estado faz a avaliação dele, independente do que está no instrumento de doação, o Estado faz a avaliação dele, cobra o ITCD, e ainda, por ter doado por um valor superior ao valor que foi declarado pelo doador, está sujeito também ao imposto de renda ganho de capital. Então, imposto de renda que a gente chama de GCAP, né, a abreviatura. Então, nesse caso da doação, ele não pode esperar também a declaração de imposto de renda, igual a gente está falando de imposto de renda o ano inteiro. Se ele apurou o ganho de capital, ele tem que pagar até o mês seguinte. Então, independente de fazer a declaração de imposto de renda, ele usa um programa auxiliar, igual eu falei do Carnê-Leão, que é um programa auxiliar, ele usa um programa auxiliar chamado ganho de capital. Então, ele tem que usar esse programa, mas não necessariamente ele vai informar a receita naquele momento. Uma coisa é declarar, outra coisa é pagar imposto. Então, naquele momento, ele tem que calcular imposto para pagar sobre o ganho de capital, independente da declaração de imposto de renda, né? Suponhamos, quem vendeu um bem agora, nesse mês de abril, e apurou o ganho de capital, se ele apurou o ganho de capital no mês de abril, ele tem que pagar até o dia 31 de maio, desde que a venda tenha sido à vista, né? Mas isso aí eu não vou entrar em detalhes, porque a venda a prazo tem algumas nuances que ele pode diferir o pagamento do imposto na medida do recebimento. Mas, caso ele venda em abril e receba tudo em abril, ele tem até o dia 31 de maio desse ano, 2026, para pagar o imposto. Ele só vai declarar no ano que vem, 2027. Mas ele não pode falar assim, isso aí eu vou fazer só na época da declaração. Se ele fizer, vai estar pagando multa e juros, vai ter que recolher imposto com multa e juros a partir do mês de maio. Tá? Então, aí, como são valores geralmente relevantes, aí é cacetado. Vamos lá. Eu falei aqui de espólio, né? De pessoa que transmite herança. A pessoa, quando falece, ela passa a se chamar de cujos. E os bens que ela deixa de herança são chamados de espólio. E como eu falei, existe uma declaração chamada declaração final de espólio, que a pessoa faz no ano seguinte. A declaração final de espólio ela é feita no ano seguinte ao ano da finalização do inventário. Vamos pensar, se o inventário finalizou no ano passado, a pessoa já tem agora até dia 29, dia 30 de maio, 29 de maio, me parece, que é o último dia. 29. Está confirmando aqui para mim. Tem até o dia 29 de maio para fazer a declaração final de espólio. Se não, é multa. Tá? Se não fizer, é multa. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa morreu em 2024. Só que o inventário dela ficou pronto em 2025. Então, em 2026, ela tem que fazer obrigatoriamente a declaração final de espólio. Qual que é a finalidade da declaração final de espólio? É transferir os bens do falecido, ou seja, o espólio, para os herdeiros. Tá certo? Vou falar especificamente a respeito do ganho de capital. Tem uma pergunta. Peraí, parece que tem pergunta. Do Pietro. Pietro? Você consegue ler a pergunta? Posso ler para você? Pode ler. Se eu fizer um empréstimo, eu devo declarar? Pietro que está nos acompanhando aí na live, obrigado, Pietro, e a todos que estão participando com a gente aí. Ele fez uma pergunta. Empréstimo, você tem que devolver aquilo que foi emprestado, né? Se você tomou empréstimo, você está pagando juros. Então, você vai lançar o valor pago, né? Tem lá na ficha de dívidas em R$11, se for dívida mesmo, né? Se você tomou um empréstimo, você tem uma dívida. Então, você vai lançar lá o valor pago e vai baixar. Você vai lançar o valor do empréstimo na época e vai baixar o valor pago. Se tem juros, você vai colocar lá no valor pago. E vai zerar o empréstimo caso a dívida tenha sido quitada dentro do próprio ano. Né? Vamos pensar. Se você tomou um empréstimo no ano passado, 2025, e pagou todo esse empréstimo no ano passado, ainda que com juros, você vai ter uma coluna, valor do pagamento, ou seja, se você tomou, vamos colocar 10 mil, e pagou 11 mil, você vai ter que colocar lá o valor pago, 11 mil, e zerar a dívida no final. É assim que funciona. Tá? Não sei se atendeu, mas é assim que funciona. Agora eu vou entrar aqui no ganho de capital. O ganho de capital, gente, nada mais é que a diferença entre o valor da venda de um bem menos o seu custo de aquisição.
Então vamos lá, valor do bem que você vendeu menos o menos o custo de aquisição. A diferença do valor da venda pelo custo de aquisição é chamado ganho de capital. Sobre essa diferença e a receita, que é o imposto dela, que no mínimo é 15%. Então a receita não abre mão disso. Vamos pensar numa coisa aqui que é muito importante, porque tem que haver duas coisas, o valor da venda e o custo de aquisição. Qual que seria o custo de aquisição de um bem? Simples, né? O custo de aquisição é o valor que você pagou para adquirir aquele bem. Então vamos pensar. No caso de um imóvel, o custo de aquisição pode ser valor de mercado? Não. O custo de aquisição pode ser usado valor de IPTU, igual muita gente já me questionou, pô, mas no IPTU está tanto, eu não posso usar. Não, muita gente usa, inclusive na declaração de imposto de renda dele, baseado numa legislação que é outra, que é uma legislação municipal. IPTU é municipal, então quem administra o IPTU são as prefeituras. Imposto de renda é imposto federal, quem administra é a Receita Federal. Então são regras completamente distintas, né? Como diz o ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, para lançar o custo de aquisição de imóveis, jamais devemos utilizar valor de IPTU, que é um critério da prefeitura. Tem gente que chuta valor, aí é pior ainda, né? O cara vai lá, não, isso aqui eu acho que é tanto, e põe lá o valor. Tudo errado, né? Então a pessoa tem que se basear no que diz a legislação. Custo de aquisição, vamos pensar aqui. Se eu comprei um apartamento, paguei à vista, qual que é o custo de aquisição? O valor que efetivamente eu paguei por aquele imóvel. Você pode acrescentar algumas coisas? Pode, por exemplo, ITBI, você pode aumentar o valor do bem, que é interessante, né? E está dentro da lei. Você pode aumentar o valor do bem em quais outras situações? Benfeitorias que você faça, reforma, ampliação. Mas tudo isso que nós estamos falando aqui de reforma, benfeitorias, ampliação, tem que estar sujeito à comprovação com nota fiscal de tudo que você fizer. Porque a Receita não vai deixar você aumentar o valor de um bem ao bel prazer sem ter documento fiscal que dê suporte às operações. Então, é comum até muita gente falar assim, eu vou aumentar aqui um tanto. Cuidado, gente, cuidado, que a Receita está de olho nisso aí, hein? E na hora que a casa começar a cair, vai cair em cascata, vai sair derrubando, como diz, não vai sobrar pedra sobre pedra. Então, a questão do custo de aquisição é muito importante na apuração do ganho de capital. Já teve caso aqui, vou até quebrar o gelo aqui, não vou citar nomes, mas aconteceu aqui no escritório. Eu peguei uma declaração para fazer pela primeira vez de uma pessoa, e aí observando os bens dela, imóvel, tudo ela, de um ano por outro, ela aumentando valor. Carro, todos de um ano por outro, ela diminuindo valor. Aí eu perguntei assim, mas vem cá, por que você aumenta o valor dos imóveis e diminui o valor dos veículos? Ela falou assim, imóvel valoriza, não valoriza? Eu falei, valoriza. Mas você não pode mexer no valor, não. E ela veio mexendo assim já de uns 4, 5 anos. O carro desvaloriza, não desvaloriza? Eu falei, desvaloriza, mas você também não pode mexer no valor. É custo de aquisição, é valor pago. Imposto de renda é caixa, é pagamento e recebimento. É assim que funciona, mais uma vez. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui bem prático, bem assim, tranquilo para todo mundo entender. Você adquiriu um terreno para edificar vamos colocar uma casa, né? Então, qual que vai ser o custo de aquisição desse imóvel? Primeiro você foi lá e comprou o terreno. Vamos colocar que você comprou um terreno por R$500 mil. Então, a princípio, vai aparecer na sua declaração de imposto de renda esse terreno. Não tinha nada construído lá ainda. Aí, no outro ano, você começou a edificar. Tá, foi edificando aos poucos, vamos colocar aí que ao final desse segundo ano você já tem a casa pronta. Então, eu te pergunto, qual que é o valor desse bem na sua declaração de imposto de renda? Primeiro, você não tem só um terreno. Você tem o terreno mais a edificação. Então, o terreno, o custo de aquisição desse bem, que vai deixar de ser terreno, e vai deixar de ser construção também, o certo é lançar o terreno na conta de terreno e o terreno na conta não, né? No código de terreno e a edificação no código de construção. Aí quando você finaliza a obra, aí você junta esses dois valores e muda o código para casa.
custo de aquisição desse bem. É o valor que você pagou pelo terreno, mais o valor que você gastou para a edificação. Suponhamos que você gastou 500 mil na compra do terreno e mais 500 mil na edificação. O custo que tem que estar na sua declaração é de R$1 milhão. Lembrando que tudo que você comprou de material, de mão de obra, tudo tem que ter comprovante, nota fiscal. Não serve cupomzinho fiscal, não, nota fiscal mesmo, nota fiscal eletrônica, né? E o recibo da mão de obra, e dessa forma. Agora, a legislação garante, a respeito do ganho de capital, algumas isenções, né? Vamos falar de algumas delas aqui, por exemplo. Para quem tem um único imóvel e o valor de venda for até R$440 mil, eu estou falando das duas coisas. Primeiro, tem que ter um único imóvel e concomitante, junto. E o valor de venda tem que ser até R$440 mil. Mesmo que haja ganho de capital, você não vai pagar, porque a legislação te garante uma isenção sobre essa operação. Então, tem que estar preenchidos os dois requisitos. A pessoa ter um único imóvel e o valor de venda seja até 440 mil. Vamos pensar, um casal. Um casal, eles têm uma casa. E o outro recebeu de herança um quinhão de 10% de uma outra casa. Então, nesse caso, a Receita considera que ele tem dois imóveis. E para fins dessa isenção, ele já não pega. Se ele vender a casa dele ou vender qualquer um dos dois imóveis, essa regra de isenção ele pode esquecer, não pega mais, ele não pega. Tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Uma outra regra de isenção que existe também, que é um pouco mais recente, mas já está bem batida também, mas muita gente não sabe disso, é que se você vende um imóvel residencial com o objetivo de adquirir um outro imóvel residencial no prazo de 180 dias, ou seja, 6 meses, e você aplica o valor da venda integral, se você aplicar o valor da venda integralmente na compra de outro imóvel dentro do prazo de 6 meses, mesmo que tenha ganho de capital, você não vai pagar, porque você entrou numa regra de isenção. Ou seja, o legislador está falando assim, se você vendeu um imóvel residencial, você, no prazo de 6 meses, adquiriu um outro imóvel residencial, ou seja, você vendeu um imóvel de residência para comprar um outro de residência no prazo de 6 meses, se você usar o valor da venda total na compra de um outro, você, mesmo que dê ganho de capital, você não vai pagar. Vendi essa casa por R$1 milhão. A princípio, eu teria o ganho de capital sobre R$500 mil. Mas, se eu vou aplicar esse dinheiro da venda, vendi por R$1 milhão, e vou aplicar esse valor da venda para comprar um outro imóvel, que seja de R$1 milhão ou mais, eu tenho isenção total nessa apuração. Eu teria 500 mil de ganho de capital, né? Eu comprei por 500 mil, vendi por R$1 milhão, então eu tenho 500 mil de ganho de capital. Teria que pagar imposto sobre 500 mil. Mas pelo fato de eu, no prazo de 6 meses, adquirir um outro imóvel e usar esse valor total, ou seja, de R$1 milhão a mais, empregar o valor todo, ou acima desse valor, a legislação me garante isenção nessa operação. Então, eu vou deixar de pagar aí 15% de 500 mil, 15% a 75 mil reais. Eu pagaria 75 mil reais de imposto. Nesse caso, não vou pagar porque eu entrei numa regra de isenção. Agora, se eu aplicar proporcionalmente, vamos pegar esse mesmo imóvel. Se eu vendi ele por R$1 milhão, comprei por 500, vendi por R$1 milhão, teria 500 mil de ganho de capital. Mas eu só apliquei a metade do valor, ou seja, vendi por R$1 milhão e apliquei 500 mil. Então, a grosso modo, aqueles 75 mil que eu ia pagar vai cair para 37.500. Eu não vou ter isenção total. Tá bom? Acho que deu para clarear assim. Tem outras isenções que são menos comuns, né? Por exemplo, o caso de indenização por utilidade pública, né? Interesse público, desapropriação. Tem algumas outras isenções aí que a legislação garante sobre ganho de capital, mas as mais comuns são essas. Tem a isenção também de bem de pequeno valor, que é quando o valor de venda do bem é até 35 mil reais, mesmo que dê ganho de capital, é considerado bem de pequeno valor, a pessoa tem isenção. É muito comum as pessoas terem alguém da família, ou um conhecido, ou um amigo, ou mesmo dentro de casa, uma pessoa que tenha moléstia grave, né? Infelizmente, e não saiba dos direitos dessa pessoa em relação ao imposto de renda. Então, tem gente que fica sabendo só anos depois, então vamos tratar desse assunto aqui que é muito importante. Tem muita gente que fala assim, mas eu já estou com 80 anos, eu ainda tenho que pagar imposto de renda?
Tem, infelizmente. Imposto de renda não se limita à questão de idade. A gente fala assim, mas meu pai já tem 90 anos e ainda vai pagar imposto até hoje? Paga, infelizmente. Agora, uma questão que a princípio não tem a ver com a idade é moléstia grave. Se a pessoa tiver uma doença grave, existem duas condições para que a pessoa tenha isenção de imposto de renda na modalidade de moléstia grave. Primeiro, a doença tem que estar relacionada na Lei 7.713 de 1988. Então, se a doença estiver lá no rol de doenças que dão direito à isenção por moléstia grave, vou dar alguns exemplos aqui, tá? AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, contaminação por radiação, mal de Parkinson, esclerose múltipla e por aí vai, câncer, né, de modo geral. Então, tem uma lista grande de doenças que dão direito à isenção do imposto de renda. Mas para que a pessoa goze dessa isenção, existem duas condições. Primeiro, a doença tem que estar aqui. E segunda, a pessoa tem que ser aposentada ou pensionista. Porque se a pessoa estiver trabalhando normalmente, laborando, rendimento do trabalho assalariado, por exemplo, não dá direito à isenção por moléstia grave. Porque se a pessoa está trabalhando, então, ela está tendo como trabalhar, então a legislação não dá esse direito para ele de ter isenção por moléstia grave. A condição, tem que ter essas duas condições. A doença tem que estar relacionada na lei, e segundo, a pessoa tem que ser aposentado, pensionista ou reformado também, né? Que no caso de militar aí é reformado. Para que ele usufrua desse benefício, ele precisa de um laudo médico atestando que tem aquela doença, que tem aquele problema, e esse laudo médico ele tem que ser de um médico do SUS, ou melhor, não só do SUS, tem que ser de um médico do Sistema Oficial de Saúde. Não estou falando só do SUS, né? Tem que ser o Sistema Oficial de Saúde do país, né? Do governo. Então, mas a princípio, mesmo quem faz o tratamento particular, ele pode pedir para o médico do SUS transcrever esse laudo, ele pega o laudo no médico dele particular e procura o posto de saúde, o SUS da sua região, e lá pede o médico para emitir o laudo do SUS, né, ou do Sistema Oficial de Saúde, para que ele possa gozar desse benefício da isenção por moléstia grave. E uma outra coisa, pode acontecer da pessoa descobrir essa lei agora, nesse momento que eu estou falando isso aqui, vamos que a pessoa não soubesse disso, fique sabendo isso aqui agora, ele pode, se a doença já existe nos últimos 5 anos, ele pode voltar 5 anos atrás e, através de um processo administrativo que é feito, né, um processo simples, onde basicamente vai retificar a declaração de imposto de renda e entregar esses documentos que são exigidos e pleitear a restituição de todo imposto que foi pago nesse período aí para trás. E depois não, concomitante a isso, você pode entregar esse laudo médico no INSS, caso o aposentado seja do INSS, ou da fonte pagadora que pague o benefício de aposentadoria ou pensão, para que os rendimentos passem a sair sem desconto de imposto de renda, tá certo? Então, e não existe limite de valor. Por exemplo, o aposentado, se ele tiver uma renda de 100 mil reais por ano, todo esse rendimento, esses 100 mil, é isento na questão da moléstia grave, tá ok? Então, basicamente, a respeito de moléstia grave, era isso que eu tinha a dizer. Agora, meu povo, falando com vocês aqui a respeito do nosso projeto Imposto de Renda Descomplicado, Transforma o Leão no Gatinho. Tudo isso que eu estou falando aqui é porque o assunto é muito denso, né? Tem muitas outras coisas, muitas outras situações dentro desses temas que eu falei aqui, que não foi falado aqui durante esse período curto aqui de live, está dando aí agora quase 50 minutos de live. Mas nós desenvolvemos e-books. Um e-book é sobre cada um desses temas. Então, nós temos um e-book a respeito do Carnê-Leão, que eu falei aqui agora, a respeito de heranças e doações. Nós temos um e-book também de heranças e doações. Temos o e-book Imposto de Renda sobre Ganho de Capital, que eu tratei aqui também do tema, e Imposto de Renda sobre Moléstia Grave. E temos também o Imposto de Renda Descomplicado, que é o guia completo.
Então, nós estamos trabalhando com esse e-book ao preço promocional de R$ 39,90 cada e-book. Então, quem quiser saber mais a respeito desse assunto em detalhes, né, pormenorizados, será uma satisfação nossa entregar um e-book muito bem elaborado, muito bem feito, linguagem simples, objetiva, para que todos vocês tenham a condição de entender bem tudo isso que eu falei aqui. E de brinde ainda leva, se comprar o kit completo com todos esses e-books, são 5 e-books, está saindo a R$ 149,90. Se comprar o kit completo, ainda leva uma videoaula. Então, eu acho muito interessante, né? Vocês podem dominar mais esse assunto. Está vendo no Instagram, no meu Instagram. A forma correta de fazer a declaração de imposto de renda quando envolve um casal, primeiro, saber se os dois estão obrigados a declarar imposto de renda. Se ambos estiverem, o correto é escolher em qual declaração vai carregar os bens comuns, né? Ou seja, se casou no regime de comunhão parcial de bens, então o casal de comum acordo vai escolher esses bens comuns, qual declaração vai carregar esses bens. Então, pode ser tanto por um quanto por outro, se os dois estiverem obrigados a declarar. Se apenas um estiver obrigado a declarar, obrigatoriamente esses bens têm que ser declarados por esse cônjuge que está obrigado a fazer a declaração. Nunca os dois declaram o mesmo bem, tá certo? Um mesmo bem não pode ser declarado por várias pessoas, exceto se for uma herança, que aí não tem jeito, é 10% para um, 10%. Aí tem que lançar na declaração, 10% da herança do falecido fulano de tal, CPF tal, tal. Mas fora disso, se a posse do bem e a propriedade é de um só ou do casal, jamais pode declarar o mesmo bem, pode ter o mesmo bem declarado em duas declarações, tá certo? Aí geralmente escolhe-se uma e essa uma carrega os bens que são comuns. Essa isenção no prazo de 6 meses, eu acho interessante o que você falou, poderia ter para carros também, né? Porque se você vende um carro com ganho de capital, se bem que hoje em dia está difícil vender um carro com ganho, né? Mas é possível. Se você vender um carro por um valor maior do que você comprou, e no prazo de 6 meses você adquirisse um outro carro, poderia ter isenção também, né? Com base na mesma legislação do imóvel, mas infelizmente não tem não. Então, meu povo, muito obrigado pela participação, por assistir essa live. Compre lá os e-books, acho que vocês vão gostar muito, está muito bem elaborado, até a capa está, cada uma mais bonita que a outra. Agradeço a vocês, fiquem com Deus, uma boa noite a todos. Tchau, tchau.